XPML11, um dos maiores fundos de shopping da bolsa, mas hoje é também um dos mais alavancados. Dívida alta, pressão nos rendimentos e muitas dúvidas. Nesse vídeo eu vou te mostrar o tamanho exato dessa dívida, os riscos dessa alavancagem e se ainda vale a pena investir nesse fundo. Tudo com dados aqui atualizados e direto ao ponto. O XPML11 é um fundo do tipo tijolo, focado em shopping centers. Possui mais de 6,7 bilhões em patrimônio líquido e tem 27 shoppings no portfólio com participações muito relevantes. A vacância física está abaixo de 5%, ou seja, os shoppings eles estão ocupados, mas nem tudo são só flores. Hoje o fundo possui uma dívida bem distribuída que inclusive saiu no último relatório. Temos 305 milhões para pagar até o final de 2025, 100 milhões para pagar até o final de 2026 e 198 milhões para pagar até o final de 2027. Ou seja, são mais de 600 milhões em dívidas, mas até o final do ano são 305 milhões. Mas ter dívidas nem sempre é ruim, a gente mesmo faz ali dívida o tempo todo. E eu nem gosto muito de chamar esse termo dívida, eu gosto de usar o termo alavancagem. Bom, eu vou te dar um exemplo para você entender que essa alavancagem do XPML não é uma coisa absurda. Muitas pessoas têm carro financiado apenas por status ou melhor conforto às vezes, mas muita gente financia um carro para trabalhar de aplicativo, exemplo Uber, 99, etc. Nesse caso, o financiamento do carro, ele é a mesma coisa que o XPML fez, ele se alavancou, porque o cara que financiou um carro para trabalhar de aplicativo, ele vai tirar, por exemplo, ali 3 mil reais por mês, jogando muito baixo, tá? Porque eu faço às vezes ali algumas horas extras de Uber e eu sei que dá para ganhar bem mais. Então a pessoa vai tirar R$1.000 de combustível ali, mais o valor da parcela do financiamento, que seria mais R$1.000, por exemplo, e fica com um lucro de R$1.000. Então esse cara fazendo essa alavancagem de comprar um carro, ele vai conseguir pagar o carro, pagar as despesas e ainda vai tirar um lucro. Foi exatamente isso que o XPML fez, ele se alavancou para fazer algumas aquisições de alguns imóveis. O fundo ele soltou um fato relevante no mês 4, que diz que a XP Investimentos, corretora de câmbio, títulos e valores imobiliários, e a XP Vista Asset Management comunicam aos seus cotistas e ao mercado em geral que o fundo concluiu em 14 de abril de 2025 a aquisição de 10,4% do shopping Pátio Higienópolis. Então, quanto mais ativos o fundo ele coloca na carteira, mais alavancado ele vai ficar. Bom, mas a alavancagem de um fundo ela é um pouco mais complexa do que financiar um carro. Bom, calma que eu vou te explicar tudo direitinho para você sair desse vídeo aqui sem nenhuma dúvida. Os fundos imobiliários, eles podem fazer essa aquisição de imóveis de 3 maneiras. A primeira é assim, o fundo ele emite novas cotas, vende para os investidores vão pagar e o fundo depois ele vai fazer a compra de imóveis. Mas só que isso demora demais, porque ele vai precisar do dinheiro quase todo para comprar o imóvel. E a segunda maneira é a alavancagem, que eu já expliquei aqui como é que ela vai funcionar. Bom, mas a vantagem da alavancagem é o prazo para esses pagamentos. Se você olhar no relatório, vai perceber que todas as dívidas têm um prazo de 15 anos. Duas que iniciaram em 2018 e outras duas que iniciaram em 2021. E a terceira é uma maneira que o XPML já usou uma vez, que consiste em uma forma de financiamento de curto prazo. Nesse modelo, o FII ele vai comprar um imóvel, combina de pagar direto para o vendedor sem emitir cota ou captar nenhum CRI. Boa parte das dívidas do XPML vence entre 2026 e 2028, ou seja, o fundo ele ainda tem tempo para liquidar a parte dessa dívida. Bom, mas esse custo está um pouco alto devido à alta da inflação e à alta da Selic. O fundo agora ele paga em média um IPCA mais 7,3 ao ano. Então será que o fundo ele vai conseguir pagar todo esse valor? Bom, é isso que eu vou te mostrar agora. Bom, mas antes, se esse conteúdo tá fazendo sentido para você até aqui, já aproveita para deixar o like e se inscrever aqui no canal, beleza? Isso, pô, me ajuda demais a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Bom, então o fundo ele tem dinheiro para pagar essa dívida. Só de receita imobiliária, que é o valor que o fundo recebe dos aluguéis dos imóveis, ele recebe cerca de 588 milhões. Então essa dívida não é tão preocupante quanto as pessoas estão pensando. Bom, mas o que tá assustando as pessoas ali então? Muita gente olhou para um gráfico lá no relatório que mostra que a terceira parcela que o XPMOL tem que pagar está no valor de 630 milhões da aquisição do portfólio sim, mas o fundo ele está com caixa atual de 388 milhões. Nesse cenário, o fundo ele ia fechar o ano de 2025 com um caixa negativo de 305 milhões. Isso quer dizer que o fundo vai quebrar? Como eu falei antes, para se livrar disso, ele pode fazer uma nova emissão de cotas. Ele também pode vender os imóveis que ele tem na sua carteira, porque atualmente o fundo ele tem um patrimônio líquido ali, igual eu falei,
falei, de aproximadamente 6,7 bilhões. E níveis de alavancagem bastante saudável para esse setor, né? Com aproximadamente ali 560 milhões em dívidas. Vale lembrar que se ele vende imóveis, a receita vai diminuir. Isso porque tem menos gente pagando o aluguel para o fundo. Bom, devido a todo esse contexto, a cotação do fundo caiu cerca de 1,3% desde o lançamento do relatório gerencial, que foi dia 7/7. Mesmo assim, desde o mês 5 de 2024, o fundo ele distribui 92 centavos por cota. Em contrapartida, a expectativa do mercado é que com a queda da Selic, o custo médio da dívida comece a cair a partir de 2025. Bom, mas tudo vai depender ali da capacidade de geração de caixa real dos shoppings. Então, vale a pena investir em XPML? Bom, motivos que eu considero para investir nesse fundo. Isso falando do meu perfil de investidor, tá? Bom, portfólio de qualidade com ativos consolidados, gestão ativa e experiente, forte recuperação que os shoppings eles tiveram ali depois da pandemia, bom, e a possível valorização com a desalavancagem futura. Bom, os riscos claros que a gente tem ali, que é a alta alavancagem, que está de 26%, menor previsibilidade nos rendimentos, é óbvio, vão parar de usar, vão parar de pagar. Sensibilidade no cenário macro, com os juros altos, o consumo ele acaba diminuindo. E a possível diluição do cotista, em caso de nova emissão de cotas. Bom, o XPMOls ele é um fundo com potencial de recuperação, mas que exige paciência e maior apetite ao risco. Ele é um fundo de valor, mas no momento eu considero um investimento mais tático do que defensivo. Bom, ele é ideal para quem acredita na recuperação da economia e na queda dos juros. Bom, se você busca estabilidade de renda imediata, talvez para você pode não ser o momento. Bom, agora se o foco é carregar um fundo com desconto e potencial de recuperação, o XPML11 merece um pouco de atenção. E por isso eu vou adicionar mais R$1.000 nesse fundo, pois eu já tenho ele na minha carteira, né? E eu vou adicionar mais cotas, porque eu acredito muito no potencial de crescimento dele e sem contar que ele está sendo negociado ali bem abaixo do que ele deveria, né? Eu vejo isso como uma oportunidade no longo prazo. Bom, se quiser uma análise mensal desse fundo ou de outros fundos com potencial, deixa aqui nos comentários e já me segue aqui, porque entender o risco antes do retorno é o que diferencia um investidor comum de um investidor com mais maturidade. Irmão, gostou do conteúdo? Deixa um like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para acompanhar todos os próximos vídeos sobre os investimentos. Beleza? Então é nóis, tamo junto, tchau, obrigado.